Tem momentos da vida que os problemas são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que as pessoas deixam de acreditar nos seus sonhos, acham que a vida parou, que nada mais sai do lugar e que os sonhos não podem mais se realizar, se concretizar. São tantos problemas, tanta dor, tanto sofrimento, que as pessoas desacreditaram que algo bom pode surgir. É sobre isso que eu quero conversar contigo nesse vídeo, porque na verdade todos nós nos deparamos com problemas, problemões, uma série de problemas, problemas gigantescos. E sim, quando encaramos esses problemas, a gente fica desanimado, fica perdido, e sim, parece que os problemas roubam sonhos, roubam a esperança. Parece que o problema é tão grande que a esperança se perde, a fé se perde. Você tem uma perspectiva que algo bom, uma melhoria, uma solução, uma evolução não pode acontecer. É meio que viver uma sentença, ser julgado e viver uma sentença e um pessimismo e uma derrota, a viver cabisbaixo e não poder olhar mais para um novo futuro, um futuro melhor, um novo horizonte, uma melhor condição de vida, de você solucionar esses problemas, enfrentar eles, vencer eles, sabe? E ontem eu estava jantando com minha namorada e tive minha primeira experiência em comer um yakisoba, comida chinesa. Acho que é um macarrão com camarão, alguns legumes, macarrão com carne e muito mais. E veio na janta, veio com um biscoito da sorte, como um brinde. Acabamos pedindo. Nesse biscoito veio uma frase, uma sabedoria oriental. E estava escrito que não importa o tamanho das montanhas, ela nunca poderá tampar o sol. Lembrei, não importa o tamanho da sua montanha, ela nunca poderá tapar o sol. Eu li aquilo uma, duas, três, quatro vezes, cinco vezes e fiquei pensando, refletindo, meditando nessa mensagem. E aquela mensagem tocou muito em mim. Me fez pensar sobre a vida, me fez pensar sobre os caminhos e, em paralelo, não sei como, faz muito faz parte do meu atual momento e de muitas pessoas que a gente conversa, que é uma série de desafios, uma série de problemas e parece que esses problemas esconde, oculta, bloqueia qualquer solução. Parece que essas montanhas escondem as coisas boas. A gente não consegue ver as coisas boas, não consegue ver solução, não consegue ver melhoria, não consegue ver novos resultados. E aí, eu pergunto para você, hoje, qual é a sua montanha? Quais são os seus problemas? Quais são os seus desafios? Qual que é a crise que você está enfrentando hoje? Né? Qual o tamanho do seu problema? Como que você sente isso?
Sabe? Como isso te impacta? Eu fiquei pensando nisso, como que a gente pode conversar aqui, nesse vídeo, aqui no canal, um detalhe importante. Às vezes, quando a gente se encontra diante de um problema, diante de um desafio, diante de uma crise, parece que não tem solução, parece que não tem saída. Dá essa sensação que não tem saída, que não tem solução, que nada vai dar certo. Mas isso é o problema dizendo para você. Isso é a montanha dizendo para você que nada vai dar certo, que nada vai sair do lugar, que não vale a pena. Mas aí, hoje, o exercício é, além da montanha, além desse problema, o que existe atrás desse problema? Qual que é a solução? Qual que é o seu ideal? Qual é a sua conquista? O que você quer para sua vida? O que você deseja para sua vida? E parece que esse problema, parece que esse medo está impedindo você de alcançá-lo, de você atravessá-lo. Sabe? E atrás de um medo, sempre tem um sonho a se conquistar, sempre tem algo que a gente quer ter, quer possuir, quer alcançar, quer trazer para a nossa vida, sabe? Então vale a pena enfrentar essa montanha, vale a pena lidar com esses medos, com essas inseguranças, essas dúvidas que vão surgir. Não importa o tamanho da montanha, ela nunca poderá tapar o sol. São muitos desafios, são muitos questionamentos, a incerteza, a dúvida, não ter certeza de nada, não ter poder de controlar nada. Mas entenda, existe algo atrás dessa montanha, existe algo além desse medo. E vale a pena enfrentá-lo. Vale a pena alcançar, vale a pena correr atrás. Segundo ponto, não olhe mais só para o problema. Olhe para o sol. Olhe para o sol. Olhe além disso. O problema diz que é difícil. O problema diz que é complicado. O problema diz que não há esperança, que não tem jeito. Mas aí, e essa força interior, essa intuição, sem julgamentos, essa intuição, essa força que vem de dentro, sabe? É fé, lei da atração, física quântica, o seu subconsciente. O que ele diz? O que ele fala? O que a vida diz para você? Sabe? Então, se a gente olhar somente para o problema, somente para a coisa, a gente não vê saída, não vê brecha. Mas se a gente levanta um pouquinho a cabeça, a gente vê um horizonte. A gente vê que o problema existe, mas o horizonte é maior. O sol é maior. E muito mais do que os problemas, são as possibilidades. É preciso levantar um pouquinho a cabeça. Abrir a sua mentalidade, o seu inconsciente para soluções, melhorias, novas ações, nova forma de pensar, nova forma de olhar sobre a vida, sobre as coisas, sobre a sua realidade. Então, mude o olhar, mude a percepção, como que você lida com a sua vida, com a sua realidade.
novas ações, um novo posicionamento, e novos resultados, novas coisas vão surgir. É possível. Dar é fácil? Não. Não podemos dizer que é fácil, mas é possível. É alcançável. E assim, o que eu quero trazer também nesse vídeo, por mais que seja escuro, por mais que seja sombra, por mais que seja dificultoso, existe luz, existe um caminho, existe uma rota, sabe? A escuridão não pode tampar a luz. Kainan, existe só um fagulho, existe só um feixe de luz, mas a luz está ali. Existe uma luz ali, existe um caminho ali. A gente precisa olhar para aquilo, seguir aquilo, sabe? E quando nos deparamos diante dos problemas, diante dos desafios da vida, é muito mais sobre lidar com nossos medos, é aprender a lidar com eles, é poder aprender, se desafiar, vencer as próprias trevas, escuridões que a gente guarda aqui, que a gente cria aqui e que fica aqui, e a gente precisa lidar com eles, enfrentar, encarar, dar passos. E aí a gente consegue ver que, por mais que existem problemas, existe algo maior do que eles. A gente precisa olhar para isso, se permitir a isso. E aí a gente cresce. E aí quanto mais muralhas a gente enfrenta, a gente escala, a gente fura, perfura, a gente cava túnel, vai passar por baixo delas, a gente tá tendo a oportunidade de ser mais forte, de aprender com a crise, de aprender com os problemas, de aprender com os desafios, e já ficando mais robusto para a vida, mais sólidos, mais concretos, flexíveis, sabe? E aí eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo aqui, o que a vida tem exigido de você para você enfrentar esses problemas, esses desafios? O que a vida tem exigido de você? Sabe? De crescimento, de evolução, autocuidado? O que a vida tem exigido de você? Vou estar deixando aqui um próximo vídeo que irá te ajudar a você nesse processo de enfrentar os seus medos, de enfrentar os seus problemas, ser mais fortes do que eles.